Olá, meus irmãos, a graça e a paz, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Bem-vindos ao Momento Hombridade. Vamos iniciar esse momento com uma oração. Toda sexta-feira estaremos aqui às 21 horas discutindo sobre isso, hombridade, né? Um assunto de homem, papo de homem cristão. Então, oremos. Querido Deus e eterno Pai, louvamos ao Senhor, Deus, por esse momento tão especial que estamos aqui para poder discutir sobre o homem, sobre o masculino, aquele a quem o Senhor escolheu, fez nós, pecadores, porém santos, porque fomos lavados e remidos pelo teu sangue. E por isso, ó Deus, nós temos que viver uma vida em retidão, uma vida, ó Pai, conforme a tua vontade, uma vida, ó Pai, com integridade, uma vida, ó Pai, com hombridade, sendo homens e honrando a tua palavra e sendo, ó Deus, fiéis ao Senhor em tudo o que nós formos fazer, que sejamos homens de Deus. Assim, ó Pai, eu quero apresentar ao Senhor esse momento que nós teremos de reflexão sobre diversos assuntos que nos envolvem. E que o Senhor possa fazer, ó Pai, frutificar esse projeto, o Momento Hombridade, e que o Senhor venha ministrar nos corações de cada um dos irmãos que irão me acompanhar ao longo dessa jornada, toda sexta-feira. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós começaremos nesse primeiro vídeo falar sobre a diferença do século 20, 21, onde nós estamos vivendo, e a diferença dos homens dos séculos mais para baixo, para trás, aí, do século 18, 17 para trás, né? Na época ali dos pais da igreja. Qual é a diferença? O que mudou entre os pais da igreja, lá na época de Paulo, de Pedro, de Agostinho, de diversos homens de Deus que nós conhecemos e lemos as literaturas deles, e com os homens que nós temos aqui agora no século XXI, os homens cristãos. Estou falando de homem cristão, tá certo, meus irmãos? Então nós começaremos a ler a palavra de Deus em Efésios, estou lendo aqui meu esboço, tá? Efésios capítulo 5, no versículo 24 em diante. Diz assim, vamos lá, pega a sua Bíblia aí e vamos estudar juntos sobre esse tema. O homem do século XXI e a diferença do homem da época dos pais da igreja, dos patriarcas, né? 24. Diz assim a palavra de Deus, tá? Melhor, eu vou ler a partir do 21, tá bom? Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo. E a igreja? Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-o ao levá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério,
mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Meus irmãos, aqui nós começamos a ver o apóstolo Paulo, que não era um homem casado, assim como eu não sou um homem casado, e estava dando uma orientação, tá, para os homens e para as mulheres, e com isso fazendo um comparativo, ilustrando pegando essa realidade de marido e mulher, casamento, para exemplificar a relação da igreja do Senhor com o Senhor, Jesus Cristo, que é o noivo. Então o apóstolo Paulo, olha o que ele diz, que assim como o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, ele é o sumo sacerdote, o marido é para com sua esposa. E por que eu estou dizendo isso? Porque aí já começa a primeira diferença do homem do século 21 para o homem do século da época dos pais da igreja, século 17 para trás. Os homens do século 21 têm permitido que as suas mulheres, suas esposas, tomem seus lugares como homens da casa. Isso é ruim. Porque isso vai contra, isso fere um princípio bíblico, meus irmãos. Homens de Deus. O que nós temos visto? O que era comum? O que é o que nós estamos vendo aqui na palavra de Deus? O homem como o cabeça, o sacerdote de sua mulher e seus filhos, da sua casa. Ele era o provedor, o mantenedor. E a mulher era o quê? Dependente de seu marido. Mas não naquele dependente de opressão, mas o dependente de que ela dependia dele. E assim como ele também dependia dela. Se os irmãos me entendem, a palavra correta é essa, é sexo. Nós estamos falando abertamente aqui, é um momento de homens. Então o homem depende da mulher para o sexo, a mulher depende do homem para o sexo. E eles devem cumprir essa função no casamento. Eles não podem deixar de fazer isso no casamento. O sexo é fundamental no casamento. Então, jovens homens que estão também me ouvindo, que não são casados, entendam isso. O sexo é fundamental no casamento. Casamento sem sexo pode levar a coisas horríveis, a até uma futura separação, divórcio, coisa que o Senhor abomina. Então, homens que são solteiros, homens que ainda não são casados, mas que vão casar, entendam que vocês são os sacerdotes de suas casas, de seus lares. Você tem a autoridade espiritual sobre a sua esposa, sobre a sua mulher e sobre seus filhos, sobre a sua casa. Homens que já são casados. Se você não está sendo a autoridade na sua casa, o sacerdote, tome as rédeas de seu lar. Como que você fará isso? Sendo sábio, usando de sabedoria. Você não chegará impondo a sua mulher. Você não vai sair, você não vai fazer, você não vai comprar, você não vai aquilo, você não vai aquilo outro. Você vai ter sabedoria para você tratar com essas situações, como orando e jejuando. E se você tem uma esposa insubordinada, rebelde, perversa, que não é cristã dentro de casa, que vai à igreja, mas não é conversa, não é cristã, você deve continuar com o jejum e com a oração. Então você vai elevar a Deus esse assunto e você vai permanecer orando por aquilo. E na medida que você puder, exercendo a sua autoridade como sacerdote de sua casa, de seu lar. Primeiro passo, se você não trabalha, comece a arrumar, procure um emprego. Se sua esposa ela mantém a sua casa, você precisa reverter essa situação. Você precisa mudar esse quadro. O homem ele precisa manter a sua casa. Não estou dizendo aqui que a mulher não pode trabalhar e ajudar o seu marido, desde que ela não tome a autoridade dele no lar.
O homem é o cabeça, assim como Cristo é da igreja. Irmãos, vocês já imaginaram, se bem que hoje em dia nós já estamos vendo isso, né? A igreja do Senhor mandando no Senhor. Né? Aquele louvor do Logos, o evangelho retrata isso. Eu sinto verdadeiro espanto em meu ser, em constatar que o evangelho já mudou. Quem antes era servo, agora acha-se Senhor. E diz a Deus como ele tem que ser. O louvor de Logos, o evangelho já retrata isso. Essa realidade que está se infiltrando nas igrejas, de que quem era servo agora acha ser Senhor. E que é ficar falando para Deus o que ele tem que fazer. Deus tem que fazer hoje, agora, amanhã, já, agora, imediato. Não. Deus faz na hora que ele quiser, no tempo que ele quer. Então, você precisa entender isso, que você é o sacerdote da casa, você é assim como o Senhor Jesus é da igreja, você é na sua casa. Amém? E observe, meus irmãos, que aqui, eu vou chamar a atenção aqui dos homens. O texto fala o seguinte, que as mulheres devem ser submissas em tudo a seus maridos. Aí tem alguns homens cristãos que querem ficar fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Por exemplo, sexo anal. Sexo anal é pecado, meus irmãos. E uma série de outras coisas que os homens querem fazer com suas esposas. Tô falando mais aberto porque aqui é um papo de homem. Aqui é um espaço para nós homens falar e interagir e falar mesmo com toda a liberdade no Espírito do Senhor. E esses assuntos precisam ser ditos. Então tem homem que quer fazer algumas coisas íntimas em relação sexual que não agradam a Deus. Sexo oral, sexo anal. E uma série de outras barbaridades que Sodoma e Gomorra já era ciente, já conhecia isso aí. Já fazia, já praticava isso aí. Então nós estamos vivendo uma geração de Sodoma e Gomorra. Quem é Sodoma e Gomorra diante a geração do século XXI? Então os crentes, os homens, precisam entender, e aí a palavra de Deus ela vem relatando aqui, ó. Deixa eu ver se eu localizo aqui o texto aqui. Só um momentinho. Fala aqui, meus irmãos, sobre a santidade. Que o Senhor... Aqui, ó. 26. A fim de torná-la... Ó, 25. Maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. 26. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer defeito, mas santa e sem culpa. Então, se você precisa entender que a sua esposa ela tem que ser submissa a você em santidade, sem mancha, sem ruga, sem mácula, em santidade. Como que você quer que sua esposa seja submissa a você se você exige dela algo que vai manchar, que vai entrar pecado, que vai fazer com que o inimigo fique feliz? Como que você propõe para sua esposa algo sujo, sendo que a Bíblia fala que tem que ser limpo, sem mancha, sem mácula, sem ruga? Então, dentro do casamento, dentro de quatro paredes, a mulher sim é submissa ao marido e o marido tem que propor coisas santas. O que ele faz no seu lar é o que Cristo faz com a igreja. Ele lavou ela com a sua palavra para que ela ficasse sem mancha, sem ruga, sem mácula. E é isso que o marido tem que fazer no seu lar. Ele tem que viver uma vida em santidade, sem mancha, sem mácula, sem ruga, para que assim sua esposa também seja. E sendo submissa a ele, ela vai fazer o adorno do seu lar, a edificação do seu lar. E, meus irmãos, não é difícil ser submissa a um homem se ele é um homem submisso a Deus. Isso é fato. A mulher ela tem dificuldade de ser submissa ao homem se o homem é um homem iníquo, se o homem é um homem que não serve a Deus, é um homem que pode até ir à igreja e fingir ser um cristão, né? Um falso profeta. Isso sim, pode ser difícil a mulher ser submissa a esse tipo de homem. Mas o homem temente a Deus, o homem de oração, o homem de palavra, o homem que mantém a casa, o homem que é bom de cama, um homem que cumpre com suas obrigações de pai, de marido, sabe, de de genro e por aí vai. Essa mulher não tem dificuldade de ser submissa a esse homem. Se ela não está sendo submissa a esse homem, é porque ela não está entendendo aqui o que é ser uma esposa.
E a nossa igreja tem errado nisso, de não ter falado, de não estar falando para os casais e para aqueles que vão casar e para aqueles que estão noivos e para aqueles que ainda nem namorado têm, qual é o papel, o que a mulher tem que ser e fazer. Meus irmãos, nós precisamos colocar nas nossas igrejas treinamento de esposas, pegar as jovens ali, ó, que nem namoram ainda ou que estão namorando e ensiná-las para serem boas esposas. E aqui eu lanço o desafio para você que é pai. E pra você que é mãe também, pode ser que tenha alguma mulher que assista isso aqui. Você tem preparado a sua filha para ser uma boa dona de casa? Como Timóteo fala, as mulheres devem ser boas donas de casa. Adornando, edificando seu lar. E fazendo ali o seu papel como uma mulher auxiliadora. Você tem preparado as suas filhas para ser boas esposas? Agora os homens, vocês têm preparado seus filhos, homens, para entender o seu papel de homem sacerdote e não de opressor e não de Hitler? Porque tem muito cristão que pega isso aqui e entende que ele tem que ser um ditador no seu lar. Pelo contrário, a igreja tem liberdade com o Senhor Jesus. Não temos liberdade? Nós não podemos beber, comer, vestir, casar, dar em casamento. Nós não podemos ir na rua, no shopping, no parque, na igreja. Nós não podemos dormir e acordar. Nós não podemos simplesmente fazer nada. Nós não podemos fazer o que nós quiser, o que a gente quiser. O que queremos. Desde que não seja um pecado, uma transgressão aos olhos do Senhor. Sim, nós podemos, nós temos essa liberdade de tomar um picolé, de comer um lanche, de comer uma pizza, de dormir, de ler um livro, de orar, de ler a Bíblia. Que muito cristão acha que isso aí não é uma obrigação, mas isso é um mandamento. Você tem que fazer isso, você tem que orar, você tem que ler Bíblia. Crente que não ora, crente que não lê Bíblia não é crente. Qualquer vento, vendaval que vier aí vai derrubar ele, vai levar ele pra longe, ele vai se distanciar da fé. Vai mesmo, porque não lê a Bíblia e não ora. Então, nós precisamos fazer homens fortes, homens fundamentados na palavra de Deus, homens preparados para enfrentar adversidades, problemas, para honrar as calças, como o pessoal de antigamente fala, né? Você tem que honrar suas calças, cabra. Os antigos falam assim, esse termo, honrar as calças. Então nós precisamos preparar nossos jovens, nossos filhos, homens, para que sejam homens, para que se tiver guerra, eles vão para a guerra para defender suas esposas, homens que dão suas vidas pelos seus filhos, pelas suas mulheres, não homens frouxos, mimizentos, Nutella, que qualquer cortinho no dedo chora e dá birra, não. Nós precisamos criar homens que estão dispostos a ir para o campo de batalha para defender sua nação, para defender sua casa, sua família, sua igreja, para defender o seu Senhor. Irmãos, é uma questão de matemática bem simples. Se o cara não defende sua esposa, não defende sua família, ele vai defender Jesus? Primeira oportunidade que ele tiver de negar ao Senhor, de abandonar ao Senhor, de trair ao Senhor, ele vai fazer. Então nós preparando homens que sejam viris, que tenham hombridade, nós iremos preparar homens tementes ao Senhor. Homens fortes, alicerçados na palavra desde criança, instruídos no caminho certo que devem andar, serão homens fortes. E se nós temos homens servos de Deus fortes, alicerçados na palavra, homens de oração, nós teremos uma nação forte. Se nós criamos homens Nutella, birrento, mimizento, nós teremos aqui no futuro um presidente da república mimizento, frouxo, das calças largas. É isso que nós queremos? Deus nos livre e guarde. Brasil entra em guerra. Nós somos confrontados. Ou nós vamos entrar em alguma guerra, auxiliando aí. E nós vamos mandar soldados. Como é que nós vamos mandar homens que um corte no dedo chora e faz aquele drama e aquele escândalo todo? Então, nós precisamos entender isso. Se nós temos crianças, homens, adolescentes, jovens, fortes, viris, tementes a Deus,
alicerçados na palavra do Senhor, entendendo o seu papel no casamento, na sociedade, na igreja, no trabalho, nós teremos uma sociedade melhor, meus irmãos. Homens que estão dispostos a defender uma mulher em qualquer contexto. Hoje em dia, os homens estão assim, a gente vê na internet, a gente até ri, mas é triste de ver. A mulher sendo assaltada, o cara, em vez de ajudar a mulher, o cara corre e deixa a mulher lá sendo assaltada. O cara vê um outro homem pegando a mulher pelo braço e indo pra estrupar ela, ele não faz nada, faz de conta que ele nem viu, ele corre, ele tem medo. Entendeu? O cara tá lá com a namorada lá, passeando lá, o que o cara faz? O cara põe a mulher do lado da rua pro caminhão passar e pegar a mulher. Não, irmãos, o homem sempre fica do lado oposto. A mulher sempre fica pro lado do passeio, ela fica protegida. O homem ele fica do lado da rua, a mulher do passeio, sempre assim. Ou seja, a mulher fica sempre do lado esquerdo, né? Indo pra frente, sempre o lado esquerdo. O lado direito, que é o lado do asfalto, da rua, o homem é quem fica. Isso dá uma ideia de proteção. Você conhece de cara um homem que é zeloso pela sua esposa só pelo andar dele na rua com a mulher. Entende? Então a gente vê aí, a gente vê na rede social, a gente brinca, a gente ri, a gente faz graça. Por exemplo, esses dias eu tava vendo aí, o cara tava andando com a namorada na rua, a esposa, não sei, né? E o bandido foi, pegou um assalto, colocou a arma na cabeça da mulher. O cara segurou na mulher atrás e ficou assim, ó, atrás da mulher. E o cara aqui com o revólver na esposa. Cara, que cara idiota. Isso não é homem, não. O que o homem tem que fazer nessa hora? Nem que ele morra, nem que ele leve um tiro no peito. Mas ele tem que entrar na frente da mulher e defender. Ele tem que se entrar em posição de ataque. Ele tem que ser o homem, ele tem que estar na frente. Entendeu? E isso é ser um homem de Deus. É você entender, e é isso que a Bíblia tá falando aqui, ó. É você ser para sua esposa como Jesus foi com a igreja e deu a vida por ela. Então sim, mas eu vou morrer, cara. O cara tá com a arma lá na cabeça da minha esposa. Eu vou morrer se eu entrar na frente dela, que morra. Jesus morreu por nós, igreja. E é isso que Paulo tá falando aqui, ó. Seja para as suas mulheres como Cristo foi para a sua igreja e por ela deu sua própria vida. Se for preciso morrer, morra pela sua esposa. Porque Cristo morreu pela igreja. Então é esse contexto que nós estamos vivendo. Meus irmãos, nesse primeiro contexto, nesse primeiro vídeo, é nesse sentido que nós vamos caminhar. À luz de Efésios capítulo 5. A virilidade, o sacerdotismo do homem dentro do seu lar, dentro de sua casa. Nós precisamos entender isso e preparar nossos filhos homens para serem homens fortes, viris, tementes a Deus na palavra, crescendo de acordo com a palavra, e preparar nossas filhas, as mulheres, para serem boas esposas, boas donas de casa. Se nós temos homens fortes, preparados, tementes a Deus, firmes na palavra, homens de verdade, com virilidade, e mulheres preparadas para serem boas donas de casa, tem menina aí na idade de 17 anos que não sabe fritar um ovo, não sabe fazer um arroz, não sabe cozinhar um miojo, não fazer uma salada, não cortar um tomate. Como é que essa menina vai ser uma esposa, uma dona de casa? Como é que vai cuidar do filho? É esse o contexto que nós estamos vivendo no século XXI. Meninas que não sabem fazer arroz, não sabem fazer feijão. E os homens cada vez mais tomando papel. Ó, pra você ver, a gente inverte, né? Hoje em dia a gente tá vendo, o mais comum é os homens ficando dentro de casa, cuidando do lar das crianças, enquanto a mulher vai pra rua, pra fora. E o quê? Trazer o mandamento pra casa. Irmãos, eu fiz um post no meu Instagram recentemente que eu disse assim: dificilmente mulheres que mandam em homens fora de casa aceitarão a autoridade do seu marido dentro de casa. Mulheres que mandam em homens. Gente, pensa, a mulher vai mandar em 50, 100 cara na rua, ela vai aceitar ser mandada pelo um homem dentro de casa, ela vai falar assim, pô, eu mando em mais de 100 homens, ou quase 100 homens, sei lá, a quantidade, mando um monte de homem no meu serviço, eu vou aceitar a autoridade desse merda? É assim que a mulher vai falar com você? Desse frouxo, desse bundão, desse banana? É assim que a mulher vai falar. Cara, então seja esperto. Tome as rédeas de seu lar, seja sacerdote, prepara seu filho para ser um homem de Deus, prepara sua filha para ser uma boa esposa, uma boa dona de casa. Faça ela entender que ela precisa ser dependente do marido. Ela pode trabalhar, mas ela precisa ser dependente do marido. Depender dele, porque quando a mulher ela entende que ela não depende do marido,
Ela simplesmente faz assim, ó. Lavo minhas mãos com você. Isso não é o que Deus quer. Deus quer que um dependa do outro. A mulher depende do marido e o marido depende da mulher. E que os dois vivem em amor. Ele como sacerdote e ela como uma boa dona de casa, uma boa esposa e uma auxiliadora. Então, expondo esse texto de Efésios capítulo 5, nós vamos encerrar esse primeiro momento, o momento hombridade, né? E sexta-feira que vem nós voltamos discutindo e continuando esse assunto, amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, que o Senhor olhe para ti com favor e com graça, com misericórdia, e que você possa refletir nessa mensagem e você possa mudar de fato a situação que você está vivendo, do que depender de você. Do que não depender de você, ore, jejue, entregue ao Senhor. E acha também, não fica só confiando, sentado, não é igual emprego. Senhor, eu quero um trabalho. Aí você fica dentro de casa sentado, só comendo, dormindo, e não faz nada pra poder conseguir um trabalho. Você acha que o serviço vai bater na sua porta, vem cá, vim buscar você pra trabalhar. Não é assim que funciona, não. Então, a mesma coisa é como ser sacerdote da casa, né? Você ficar orando a Deus e jejuando, Senhor, transforma minha esposa, faz ela ser uma boa mulher, uma submissa, e e você continua sendo a mesma pessoa. Você tem que mudar, você tem que tomar rédeas. E a Bíblia fala, no que depender de você, se possível, haja paz. Então, meu irmão, se não tiver que ter com paz, faz mesmo, vai ter que ter briga, vai ter que ter mesmo, porque as coisas têm que ser assim. Pra se ajeitar, é impressionante. Pra você organizar um guarda-roupa, você tem que tirar tudo pra fora. Pra você limpar o guarda-roupa, depois você arruma e põe. Então, pra organizar, precisa primeiro bagunçar. Então, nem que bagunça tudo pra que seja organizado e pra que fique de acordo com a vontade de Deus. E é assim que funciona. Quando nós éramos mortos, nossos pecados e delitos, e quando o Senhor nos deu vida, era tudo bagunçado. E aí aquela bagunça, você começou, quem era amigo não passou a ser amigo mais, e aquela tribulação, aquela prova. É assim, quando você começa a mudar do que é o que o diabo quer, do que o diabo gosta, para o que o Senhor quer de você. As coisas acontecem, as coisas de ruim acontecem muitas coisas ao seu redor, coisas que vão chatear, vai te colocar pra baixo, mas você precisa entender que o Senhor é contigo. E o que nos importa é agradar a Deus e não a homens. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos, muito obrigado por esse momento, por esse papo gostoso aqui, momento hombridade. Senhor, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha, ó Deus, fazer com que nós sejamos homens do Senhor, e que nós possamos honrar o Senhor, ó Pai, com a nossa virilidade, honrar ao Senhor sendo sacerdote de nossos lares, e aqueles que não vão casar e que não são casados, honrar ao Senhor sendo homens gentis, homens, ó Pai, que defendem as mulheres, homens que defendem sua pátria, a igreja, homens que defendam o Senhor com o temor da palavra, com o ensino da palavra. Pai, que nós possamos, ó Pai, não ser covardes e pegar a Tua palavra e usá-la, Senhor, como nosso escudo, como nossa espada. Que nós não possamos temer, ó Pai, nenhuma aflição e nenhuma adversidade. Senhor, se nós somos homens frouxos, nós não iremos para o campo de batalha lutar contra o inimigo. Mas se formos homens tementes ao Senhor, homens valorosos, nós pegaremos a Tua palavra com temor e iremos para onde quer que o Senhor nos envie para ministrar a palavra e para serem homens do Senhor. E assim, ó Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor tenha misericórdia desses lares, desses homens que estão vivendo uma situação caótica em seu casamento. Homens, ó Pai, que estão, Jesus, com seu lar todo desorganizado. Revitaliza, restaura, reconstitui, Senhor, a aliança do Senhor com esse casal, com essa família, com essa casa, com esse lar. Que o Senhor possa ali, ó Pai, adentrar com a Tua graça e com a Tua misericórdia, e que esse homem possa tomar as rédeas de seu lar, e que a sua esposa entenda e o veja como seu herói, como nós vemos o Senhor como nosso Salvador. E a palavra do Senhor diz aqui, Paulo aos Efésios, que assim como o Senhor é o Salvador da tua igreja, a mulher tem que ver o marido como seu Salvador. É claro, depois de Cristo, na autoridade do Senhor, porque nós sabemos que Jesus, o Senhor, é o nosso Salvador. Mas, Pai, que nós possamos entender que o nosso papel em cada situação, no casamento, na sociedade, no trabalho, na igreja, em todo qualquer ambiente, que nós podemos ser cristãos, homens cristãos, e que as mulheres sejam mulheres de verdade, mulheres do Senhor, tementes ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, graça e paz, fiquem com Deus, até a próxima sexta-feira, no nosso Momento Hombridade. Fiquem com Deus.